E nós seguimos com liberdade de opinião. Vamos agora até Brasília para falar com o jornalista Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Colombo. Vamos lá aos assuntos de hoje. Vamos lá. Daqui a pouquinho, em 18 minutos, começa a sessão, mais uma sessão da CPI da pandemia no Senado, hoje com o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Conforme apurou a nossa analista de política, Thaís Arbex, Fábio Weingarten deve apresentar aos senadores, durante o depoimento, uma carta de agradecimento da Pfizer pelo trabalho dele, Fábio Weingarten, para que a farmacêutica fechasse um contrato com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Alexandre, o que esperar do depoimento de Weingarten daqui a pouquinho? Bom, ele vai levar essa carta, né? Ele, na verdade, lá no início do segundo semestre, ele recebeu um contato de um colega nosso, que trabalha na televisão, cuja mulher tinha sido colega dele, uma coisa assim, tinha sido procurado por alguém da Pfizer, dizendo, olha, a gente está desenvolvendo uma vacina, a vacina vai ser boa, mas a gente procura as autoridades brasileiras, eles respondem que se não existe vacina ainda, não podemos tocar esse assunto, né? E aí ela tinha ligação com o Fábio, o procurou, puxa, Fábio, ajuda aí, o pessoal está querendo, está oferecendo vacina. E Fábio levou o assunto para a presidência da República, estava lá o ministro Paulo Guedes, ficou entusiasmado e tal. No curso das conversas, houve, enfim, aproximação, mas chegou um ponto, né? Havia interesse, sim, do governo brasileiro, mas não havia vacina ainda. Então, era uma coisa muito esquisita fazer um contrato numa vacina que não existia, que estava sendo testada. E depois que a vacina passou a ganhar corpo, vieram aquelas cláusulas leoninas e era um risco muito grande, né? Entrar nessa assumindo todos os riscos da vacina, inclusive tendo que fazer calção no exterior, essas coisas. Até que a lei resolveu, a lei abriu, olha, a responsabilidade não é mais do presidente da República, é do Estado brasileiro e tal, a lei confirmou, e aí puderam fazer a compra da vacina que está chegando agora. Ele vai contar essa história lá e vai mostrar a carta dos agradecimentos, né? E foi por isso que ele entrou nessa, porque o pessoal não estava encontrando alguém que encaminhasse o assunto. Alexandre, em quais aspectos a comissão deve pressionar Fábio Weingarten em relação à pandemia? Vai tentar pegar alguma coisa do presidente, né? Esse é o objetivo da comissão. Está lá o Catão repetindo, né? Delenda Cartago, Delenda Cartago, Delenda Bolsonaro, Delenda Bolsonaro. Então vão tentar encontrar alguma coisa. Até agora parece que está havendo uma frustração muito grande sobre esse aspecto. Mas vai ser apertado. Por que você se meteu? Por que o Pazuello prejudicou alguma coisa? O presidente prejudicou alguma coisa? Acho que vai ser assim a inquisição que ele vai sofrer. Bom, ontem o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, foi o depoente no Senado, a CPI, e disse que as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre vacinas vão contra o que a Anvisa defende. Barra Torres também falou sobre a proposta de mudar a bula de medicamento sob pressão política. Vamos acompanhar. Nós temos sim que nos vacinar. Se todos nós estamos sentados aqui nessa sala, é porque um dia o pai ou mãe ou responsável nos levou pela mão e nos vacinou. Então, discordar de vacina e falar contra a vacina não guarda uma razoabilidade histórica, inclusive, né? A vacina é essencial. Só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então, quando houve uma proposta de uma pessoa física de fazer isso me causou uma reação um pouco mais brusca. Eu disse, olha, isso não tem cabimento, isso não pode. E a reunião, inclusive, nem durou muito mais depois disso. Alexandre, nós separamos aí, claro, um pequeno trecho do longo depoimento do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, ontem à CPI, para ilustrar o seu comentário. O que mais te chamou a atenção ontem?
Bom, o depoimento foi brilhante. Agora foi isso, derrubou as narrativas todas, né? Chegou com a realidade, olha, não foi assim, né? Inclusive aquela narrativa que tentava, isso seria grave, que a amizade dele via moto com o presidente da República, que faria com que abrisse uma fraqueza da Anvisa para que o presidente influenciasse nas decisões da Anvisa. Aí quando falam que houve Barra Torres, diverge do presidente. Puxa, então caiu fora a narrativa de que havia influência. Não havia influência, né? Há uma amizade, essa amizade é separada. Tanto que eu já ouvi declarações do próprio presidente dizendo que não conversa assuntos de Anvisa com Barra Torres, né? Eles talvez conversem assuntos de moto. Mas derrubou as narrativas, enfim, né? Contou aí como é que é feita uma bula, né? Se alguém não sabia, alguém pensava que bula saía por decreto, né? Eu não sei, talvez no tempo do Stalin, no tempo de Hitler, fizessem alguma bula por decreto. Agora, fazer bula por decreto, só se o laboratório passou a ter o poder de baixar decreto. Enfim, entrou a realidade. Ele trabalhou muito bem. Alexandre, em determinado momento do depoimento, a gente até mostrou esse trecho aí, ele confirma o que contou o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre aquele encontro no Palácio do Planalto, em que ele teria participado de uma reunião e encontrado um rascunho de um decreto para incluir na bula da cloroquina a recomendação para que ela fosse aplicada a pessoas com diagnóstico de Covid. A doutora, como eu lembrei agora há pouquinho com o Sidney, a doutora Nise Yamaguchi nega essa versão, porque ela foi a única nominada pelo Barra Torres como participante dessa reunião. Ele diz, inclusive, que havia um outro médico, mas ele não se recordava o nome. Ela emitiu uma nota depois, disse que não foi assim que as coisas aconteceram, que ela já auxiliou outros governos, além do governo Bolsonaro, quando chamada a opinar, a participar sobre algum assunto, e que está à disposição dos senadores para prestar depoimento se eles acharem conveniente. Essa questão de elaboração de um decreto, não se sabe ainda, de um rascunho de um decreto, né? Não se sabe exatamente por quem ainda, pode provocar algum problema para o governo na CPI? Não, a informação deve ter como autor algum humorista, né? Porque não cabe, como eu disse, só se for Stalin ou Hitler para, por decreto, botar indicação numa bula de um remédio, que é coisa de laboratório, né? E tem que ressalvar também que era uma reunião legal, uma reunião chamada pela lei de combate à pandemia, entre uma reunião interministerial, sem a presença do presidente da República, com médicos e com a Anvisa, para tratar de medidas para combater a pandemia. Talvez alguém tenha dito, doutora Nise, por uma nota, disse que não foi ela. Alguém tenha dito, quem sabe a cloroquina possa aumentar a bula e tal, mas tem que avisar os russos, né? Tem que combinar com o laboratório, né? Senão não sai. Se não combinar com o laboratório, não sai alteração de bula. Quem faz bula é o laboratório. O laboratório faz a bula, como ele próprio explicou, o Almirante Barra explicou, né? O laboratório manda todos os elementos para lá. Por que nós estamos dizendo que são tais e tais reações adversas? Qual é a posologia? Por que é essa posologia? Por que essas indicações? Tem que ser uma coisa bem nutrida de razões e envia para a Anvisa, e a Anvisa aprovada a sua bula. Depois de aprovado o remédio, é claro, aprovada a sua bula. Mas não tem decreto nisso, né? Provavelmente estava alguém discutindo, puxa, e a cloroquina, se entrar na bula, porque está off-bula, os médicos estão usando off-bula e tal, né? Pode ser que tenha sido uma discussão assim entre eles, não tinha presidente da República lá, né? Palácio do Planalto é grande, e era essa reunião interministerial. Então, é mais uma narrativa que se esgota no terceiro, quarto, quinto neurônio de quem pensar a respeito de como é feita uma bula. De acordo com a apuração do nosso analista de política da CNN, Caio Junqueira, o presidente Jair Bolsonaro deu aval e a Advocacia Geral da União está preparando
habeas corpus, um pedido de habeas corpus para blindar o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia. A ideia é que Pazuello compareça na quarta-feira que vem, dia 19, mas que, a partir do habeas corpus concedido a ele, responda apenas às perguntas que achar convenientes, as perguntas que quiser responder. Esse texto está sendo redigido, será submetido ao advogado-geral da União, André Mendonça, que por sua vez fará uma análise e tomará uma decisão final de protocolar o documento no Supremo. Isso deve ocorrer, se a decisão for mantida, até sexta-feira, para que haja tempo de análise do habeas corpus até a data marcada para o depoimento, quarta-feira que vem, dia 19 de maio. Alexandre, esse habeas corpus que pode ser preparado pela AGU tem o objetivo de blindar o ex-ministro Eduardo Pazuello no depoimento da semana que vem? Bom, eu falei 2 minutos antes de entrar no ar com o advogado-geral da União, André Mendonça, que está de aniversário hoje, né? Aproveitei para cumprimentá-lo. Ele disse que não tem isso. Então, eu não sei por onde viria o habeas corpus, né? Se é que há habeas corpus, então talvez advogado de Pazuello. Eu não sei como é que funciona, eu estive procurando na Constituição, não encontrei, tem que falar com algum jurista, né, sobre essa possibilidade, uma vez que ele é general da ativa, né? Como é que se dá a voz de prisão para o general da ativa? Isso é da alçada da justiça militar ou não? Porque estão ameaçando, né? A se falar se, né? Se ele tentar me matar, eu vou matá-lo, né? Se ele mentir, eu não sei se vai ter um detetor de mentira lá para saber se é mentira ou não é mentira. Então, vamos esperar pelo depoimento de Pazuello. Isso faz parte de criar uma expectativa. Inclusive, vamos apostar em Pazuello, porque até agora não rendeu, né? Vamos ver se lá de Pazuello sai alguma coisa. Agora, a pergunta é a seguinte, né? Eu confesso que tem ironia no que eu vou dizer, né? Pazuello me falou, lá em junho, disse, olha, parece que era um dia que tinha 14, 17 bilhões para distribuir para prefeitos e governadores para combate à pandemia, né? Ele disse, olha, aqui não vai ter intermediário, vai direto do Ministério da Saúde para os prefeitos e para os governadores. Pode ser que isso seja uma espécie de vingança, né? Cortou a intermediação, sei lá, né? E ele chegou a prever, vão tentar me derrubar, né? Mas é isso que eu vou fazer. Então, provavelmente vão perguntar sobre isso para ele no dia 19. Bom, se a gente tiver imagem, acho que vale a pena dar uma olhadinha lá na sala onde são tomados os depoimentos na CPI da pandemia. Nós já temos imagens ao vivo aí, faltam 5 minutos para começar a reunião de hoje, né? Ontem os senadores decidiram antecipar em 1 hora o início da reunião, sempre às 10, a partir de hoje, sempre às 9 horas da manhã. Eles gastam ali alguns 20 minutos, meia hora talvez, para discutir questões internas do funcionamento da CPI e depois, então, o depoente do dia é chamado para começar primeiro a responder as perguntas do relator, depois do vice-presidente e depois de todos os inscritos na CPI. Daqui a pouquinho, então, o ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro, Fábio Weingarten, fala e você vai acompanhar aqui na CNN. Alexandre, queria aproveitar o encerramento do Liberdade de Opinião e mudar um pouquinho de assunto com você para falar de energia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que o Brasil não corre risco de racionamento ou de falta de energia neste ano aqui de 2021, mesmo diante de um quadro gravíssimo de falta de chuvas na região das hidrelétricas. Segundo o ministro, o Brasil tem condição de garantir a segurança energética neste ano aqui, mas isso vai depender de medidas excepcionais e também de muita atenção por parte de todos os agentes públicos, foi o que disse o ministro. O presidente Jair Bolsonaro também falou sobre o assunto e afirmou que o Brasil está vivendo a maior crise hídrica da história. Alertou que o problema é muito sério. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho então sobre a situação das nossas hidrelétricas, sobre as nossas perspectivas para garantir a geração de energia elétrica neste ano com tão pouca chuva.
Bom, num país tão grande como o Brasil, né? 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, que vai do hemisfério norte, há estados brasileiros que estão no hemisfério norte, né? E vai até quase a Bacia do Prata. Nós temos diferenças de bacias e diferenças de regimes de chuva, né? Aqui em Brasília, por exemplo, eu nunca vi chover tanto numa época que já deveria ser a época da seca, né? Então, aqui em Brasília não tem nenhum problema de abastecimento de água, né? E tem uma hidrelétrica, inclusive, aqui pertinho, que é de emergência. Mas nós temos Itaipu, que é na região sudeste, é no Paraná, no Rio Paraná, né? Temos Itaipu, que abastece quase 1/4 da necessidade brasileira. E se precisar, abastece mais, né? E temos região norte. Temos os rios Xingu, Madeira tem 2 hidrelétricas, né? Rio Madeira, Rio Xingu e no Tocantins, sim, né? Então, Pará e Roraima, e Rondônia, perdão, principalmente. Então, há essa diversidade, né, de chuvas. E os rios são tão extensos que muitos dependem da chuva na cabeceira e outros no próprio espelho d'água, no reservatório. Nós temos 82% de energia limpa e renovável. Claro, a água pode armazenar. A energia eólica não, né? Como a gente já aprendeu aí com a presidente, né? Então, a energia eólica já está praticamente 10%. É muita coisa. E a energia solar subindo aí, chegando a 2% por aí. Temos a energia nuclear e a energia fóssil, que é 16%. Agora imagina, 82% de energia renovável, isso significa 4 vezes mais que a média mundial. A média mundial de hidrelétrica é 20%, né? E nós temos com hidrelétrica, eólica e solar, temos 82% de energia renovável. Então, sob o ponto de vista de meio ambiente, ótimo. Agora, sob o ponto de vista de perigo de racionamento, né? Disse aí o ministro que não há esse perigo, nesse momento não está havendo esse perigo. Agora, tem esse sistema de bandeiras, a energia fica mais cara para dar uma puxada para baixo da demanda, né? Nós deixamos de ter o horário de verão, que para mim era um horário maldito, né? Porque atrapalha tudo, atrapalha as crianças que iam para a escola no escuro, na área rural, né? Estava muito bem para o lazer, né? Mas nesse momento de pandemia também a gente tem que considerar isso. Então, parece que o nosso sistema, e o sistema é todo interligado. Então, se tiver uma falta de água para girar as turbinas numa determinada região, vai ter na outra e faz a interligação e se supre isso. Tomara que consigam aí botar Roraima nisso, né, que está faltando aquele linhão lá. Mas, enfim, temos uma situação, digamos, confortável, embora na dependência das chuvas, no nosso sistema de produção de energia elétrica. Alexandre, bom dia. Nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião. Aproveitem o dia e aproveitem aí o depoimento que virá em seguida. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.